Há muitas coisas impressionantes e curiosas sobre a arquitetura, uma das artes mais antigas e fascinantes do mundo. Ao longo da história, algumas estruturas realmente impressionam, como a Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo. E obviamente acaba surgindo a pergunta que não quer calar: como essas construções foram possíveis? Mas não é só o Egito o berço dessas construções que desafiam nosso entendimento. A Índia também é uma terra de mistérios e um de seus grandes enigmas é o Templo de Kailasa, localizado em Ellora. Se você gosta de saber sobre lugares misteriosos e lendas, então esse com certeza é o seu lugar. Sabia que esse lugar tem traços de não ter sido construído por humanos? E dito isso, hoje vamos para a Índia visitar esse incrível, antigo e misterioso, o Templo Kailasa. Antes de desvendarmos o mistério do Templo Kailasa, é fundamental conhecermos um pouco da história de Ellora. Que a Índia é um verdadeiro caldeirão de religiões e crenças, nem preciso falar, não é mesmo? Quase 80% da população pratica o hinduísmo, mas também encontramos seguidores do budismo, islamismo, sikhismo, jainismo e várias outras. Isso se traduz em uma gama incrível de templos, mesquitas, igrejas e lugares sagrados, cada um com sua história e importância única. E por que estou te contando isso? O que isso tem a ver com Ellora? Calma que você já vai entender. Ellora, na verdade, é o nome de um sítio arqueológico fascinante em solo indiano, chamado localmente de Veru, que se destaca por suas 34 cavernas esculpidas nas montanhas Sharanandri. Ao longo de 2 quilômetros, essas cavernas foram meticulosamente criadas para abrigar templos e mosteiros das tradições budista, hinduísta e jainista. O sítio todo fica localizado próximo da cidade de Aurangabad, no estado de Maharashtra. E de tão impressionante que é, Ellora recebeu o reconhecimento da Unesco como Patrimônio Mundial em 1983. As 34 cavernas foram construídas entre os séculos 5 e 13 e representam o auge da arquitetura na Índia. Ao todo, são 12 cavernas budistas, 17 hinduístas e 5 jainistas, cada uma com detalhes esculpidos magnificamente em rocha. Essas grutas revelam a riqueza e diversidade das tradições religiosas que moldaram a região ao longo dos séculos. E o mais interessante é notar que a proximidade entre esses templos de diferentes religiões nos mostram a harmonia e tolerância religiosa que prevalecia durante o período de construção. As grutas budistas são numeradas de 1 a 12, que são as mais antigas do sítio, datando dos séculos 5 a 8, período em que a seita Mahayana prosperou na região. Essas grutas, em especial as de números 5, 10 e 12, compreendem mosteiros, viharas, de 2 ou 3 andares, que incluem uma variedade de quartos, salas, galerias, cozinhas e outros aposentos. Além de se destacar pelas fachadas ornamentadas por galerias e janelas, pátios internos e uma rica coleção de esculturas. A Gruta 12 é particularmente notável, apresentando-se como um enorme mosteiro de 3 andares, com um amplo pátio na frente e seu interior abriga grandiosas estátuas de Buda. Já as grutas hinduístas, numeradas de 13 a 29, foram esculpidas entre os séculos 7 e 10, e aqui se destacam as grutas de número 15, 16 e 29. A Gruta 15, por exemplo, é conhecida como Desavatara, uma caverna de 2 andares com impressionantes esculturas e painéis em relevo. Essas representações ilustram os avatares de Vishnu, um dos deuses mais importantes do hinduísmo, responsável pela sustentação do universo, junto com Shiva e Brahma, formando a Trimurti, a trindade sagrada do hinduísmo. Na verdade, todas as cavernas são maravilhosas e, obviamente, têm sua importância, mas a gruta de número 16 é a estrela desse sítio arqueológico, a famosa Kailasa, a maior obra de arte monolítica do mundo, esculpida em um único material e possivelmente a mais trabalhosa também. Imagine só a maestria desses artesãos.
Eles esculpiram essa estrutura gigantesca em uma única peça de rocha sólida na encosta da montanha. É como se tivessem esculpido um prédio de 10 andares com 30 metros de altura, ocupando uma área de 82 por 46 metros. Para dar uma ideia, seria mais ou menos o equivalente ao tamanho de 2 campos de futebol padrão lado a lado. Incrível, não é mesmo? Os especialistas acreditam que a construção dessa maravilha levou quase 20 anos, ocorrendo entre os anos 756 e 773 d.C., sob a supervisão do rei Krishna I da dinastia Rashtrakuta. No entanto, o lado mais curioso dessa história é sua controvérsia. Este templo singular é o único no mundo em que os escultores iniciaram seu trabalho no topo da rocha, cavando para baixo. Diferentemente das demais construções rochosas ao redor do mundo, que são moldadas cortando a rocha ou a montanha à frente e esculpindo conforme avançam, o templo Kailasa adota uma abordagem única. E é nesse ponto que diversas lendas cercam a razão pela qual o templo foi construído nessa ordem. Uma delas conta que quando o rei adoeceu gravemente, sua rainha fez uma promessa ao senhor Shiva. Se o rei sobrevivesse, ela construiria uma residência para Shiva no sul da Índia. Quando o rei melhorou, ela chamou seu arquiteto para dar início à construção. No entanto, ao perceber a impossibilidade de cumprir a promessa da rainha, o arquiteto propôs a construção do topo do templo primeiro. Ele sugeriu que o Shikhara, ou topo em forma de cúpula do templo, fosse concluído primeiro. E o motivo para isso é que a instalação do Shikhara significa a prontidão de qualquer templo para a consagração do ídolo. Assim, a abordagem de cima para baixo do arquiteto cumpriu o voto da rainha e também salvou a sua vida, pois ela não conseguiria jejuar por mais de 10 anos, não é mesmo? Outra lenda sugere o contrário. Nessa segunda versão, um rei hindu ordenou que o templo fosse construído depois que ele orou a Shiva para salvar sua esposa de uma doença. Mas seja lá qual versão esteja correta, o fato é que a construção do templo envolveu a remoção de granito estimada entre 200 a 500 mil toneladas, uma façanha impressionante mesmo pelos padrões modernos de hoje, com as tecnologias mais avançadas. E pasmem! Surpreendentemente, para sua construção foi utilizado apenas cinzel e martelo, que teoricamente, até onde a gente sabe, eram as únicas ferramentas disponíveis na época. E aqui surge outro mistério. Onde foram parar todas as 500 mil toneladas de granito que parecem ter sumido? Ninguém nunca encontrou nenhuma fração dessa quantidade de rocha, nem ao redor, nem dentro do local. Onde foi usado ou descartado ainda é uma questão sem resposta. O templo de Kailasa tem 50 metros de profundidade e 3 andares, além de muitas esculturas de pedra ao longo das paredes externas. Essas esculturas retratam diversas figuras de divindades hindus, além de passagens presentes no Mahabharata. No meio desse esplendor artístico é possível encontrar representações de Vishnu, Shiva e outras divindades, acompanhadas por elefantes em toda a estrutura. E para quem não sabe, Mahabharata é um gênero literário que geralmente abrange uma narrativa longa e poética, frequentemente relacionada a feitos heróicos, mitologia ou tradições culturais. O templo abriga mais de 600 esculturas, passagens subterrâneas, vidraças, pontes, captação de água da chuva, sistema de drenagem, poços de ventilação e até mesmo olhos mágicos secretos e escadas que conectam os diferentes níveis da estrutura. A construção, esculpida de cima para baixo em uma única rocha, exigia um planejamento meticuloso em cada desenho e medição, pois uma vez cortada, não havia espaço para fazer alterações, então cada detalhe foi precisamente calculado e nenhuma parte sequer foi adicionada separadamente para qualquer escultura ou suporte. Como eles conseguiram construir pontes, varandas, escadas com múltiplos níveis, túneis subterrâneos?
Sistema de drenagem e captação de água sem emendar nada, ninguém sabe. Então, adicione mais esse mistério à nossa lista. Acredita-se que quando foi descoberto, o Templo Kailasa estava completamente coberto por gesso branco, assemelhando-se à montanha Kailash, e permaneceu oculto até 1682, quando o rei Mughal Aurangzeb, um muçulmano conhecido por perseguir os hindus, ordenou a destruição de todos os templos, visando apagar vestígios da religião e cultura locais. Apesar de 3 anos se passarem e 1000 homens tentando destruir o templo, Kailasa sobreviveu. Era basicamente impossível demolir a rocha. E agora surge mais uma pergunta. Se ele é a prova de destruição humana, será mesmo que essa estrutura indestrutível foi realmente feita por humanos? A ciência explica que mesmo que os construtores tenham usado ferramentas simples, a estrutura atual é composta principalmente de rochas vulcânicas negras, o que torna o trabalho ainda mais difícil de ser destruído. O local esconde alguns segredos. Lembra que mais cedo eu falei que o local tem algumas passagens subterrâneas? Pois é, existem muitos túneis profundos e passagens estreitas nessa caverna. Eles podem ser vistos de fora, mas por dentro, depois de 3 metros, esses túneis ficam estreitos demais para um humano entrar. Além disso, há diversos poços de ventilação e buracos no chão de todas as cavernas, cujo verdadeiro propósito permanece desconhecido. Será que esses buracos foram criados para facilitar a circulação de ar em uma cidade subterrânea? E aqui novamente surge um mistério. Qual era o propósito de tais túneis e passagens estreitas? Essas passagens estreitas foram construídas para algum propósito, mas qual? Se os humanos não conseguem nem entrar nessas passagens, como eles conseguiram fazê-las? Será que tudo isso foi feito por minúsculos humanoides? Será esse o motivo de algumas pinturas murais e esculturas terem grandes imagens de deuses e deusas e abaixo de um nível são mostrados humanos menores que os animais? E para encerrar nossa lista de mistérios, aqui vai um detalhe curioso. O Templo Kailasa é a única estrutura plenamente visível do ar que a diferencia das outras. E o motivo? Isso se deve a um desenho circular e a estátua de 4 leões no terraço, que, quando vistos de cima, formam uma marcante figura em formato de X. Será que isso foi criado como um sinal para extraterrestres localizarem o local? Curiosamente, o arquiteto e o projeto deste templo são notavelmente mais avançados do que os das outras cavernas dentro do sítio arqueológico. Teóricos antigos sugerem que o povo desta parte da Índia poderiam ter recebido ajuda de extraterrestres, uma teoria que, embora não possa ser sustentada, se alinha com antigos textos sagrados da Índia, como o Mahabharata, o Ramayana e os Puranas, que narra a existência de uma arma poderosa chamada Brahmastra, usada por alguns deuses. De acordo com essas lendas, essa arma tem o poder de vaporizar rochas, além de ser capaz de destruir exércitos com um único golpe. Será que essa arma foi usada para a construção do templo? Será que esses deuses mencionados nesses textos sagrados são seres de outros mundos que deixaram suas marcas com o propósito? E talvez um dia voltar e esclarecer esses enigmas que até hoje não têm nenhuma resposta. Na grande verdade absoluta, se pararmos para analisar, a maioria das construções antigas acabam nos trazendo mais perguntas do que respostas, não é mesmo? Enquanto não sabemos essas respostas, a única certeza que temos é que esse lugar é simplesmente único e incrível. Atualmente, o governo indiano cuida do local com dedicação, realizando manutenções regulares e apoiando diversos projetos de pesquisa para entender melhor essa herança cultural. Arqueólogos estimam que existam mais de 30 milhões de gravuras em sânscrito, esperando para serem traduzidas. Se conseguirem desvendar esse mistério, o Templo de Kailasa ganhará um lugar especial na lista dos artefatos históricos mais valiosos do planeta. E assim concluímos nossa jornada pelo magnífico sítio arqueológico de Ellora e sua misteriosa caverna número 16, o Grande Templo de Kailasa. Você já conhecia esse templo e seus mistérios?
Conta pra gente nos comentários. E se gostou desse conteúdo, já sabe, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever para mais curiosidades. Muito obrigado por assistir e até a próxima!